Olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos. Hoje temos a satisfação aqui de ter a doutora Flávia e o professor Cuco aqui também, que ministraram a primeira palestra nessa abertura dos eventos sobre novilho precoce. E já começo fazendo pergunta para vocês, porque eu achei interessante. É um programa que já existe há um bom tempo aqui em Santa Catarina, embora eu tinha comentado já anteriormente com vocês, eu acho que tem muita gente que ainda não conhece o programa, né? E é uma coisa a mais, é um diferencial que Santa Catarina tem. E na apresentação de vocês ali eu notei que existem muitos animais que são desclassificados, e normalmente por peso. Vocês têm uma ideia por que isso está acontecendo? Se por acaso o produtor está avaliando somente na visão, visualmente os animais, ou se tem alguma programação de frigorífico que talvez impede dele ficar um pouco mais com os animais na propriedade. Ao que vocês atribuem isso, faz favor? Isso aí, Zanini. Eu agradeço o convite, a gente poder mostrar um pouquinho aí essa política estadual que é muito importante, e ela é importante não só para o catarinense, porque ela é um exemplo para o resto do Brasil também de como fomentar a cadeia de produção do animal precoce. Então, com esse estudo que a gente fez, a gente tem hoje claramente como é que são os dados produtivos da cadeia, dos produtores que entregam esse animal, e tem os critérios também de desclassificação. Então, a gente vê que um bom tanto de animais, às vezes, é desclassificado por erros mínimos, e um desses que você falou, às vezes, é o peso. Então, dentro dos pesos requeridos, muitas vezes na categoria de super precoce, que é um animal mais jovem, o produtor, às vezes, não recebe bonificação por 3 ou 4 quilos. Então, é difícil de explicar todo esse fato, mas o fato é muito pouco quilo. Então, às vezes, é bom enviar animais para baixo com uma margem maior, né? E a gente está falando de peso de carcaça. O que talvez o produtor possa estar errando é estimando um rendimento de carcaça que não chega no abate. Então, às vezes, ele faz um histórico, vamos supor, ele está com um animal de 400 quilos e ele espera que vai ter 50% de rendimento, são 200 quilos. Estou fazendo uma conta genérica, não é nem a conta do programa, mas nessa conta, talvez um animal de 55% de rendimento, 53%, 52% de rendimento, pode dar esse erro de 3 quilos. Então, às vezes, trabalhar um pouquinho com mais de margem de peso vivo do animal para não ser surpreendido pelo peso de abate, que é o que bonifica dentro do frigorífico. Então, tem que trabalhar nisso. Às vezes, claro, o produtor às vezes está acostumado com um tipo de gado, teve um outro fornecedor, comprou de outro lugar esse animal e às vezes esperou um rendimento parecido com o último lote que ele teve e não teve, certo? Ou às vezes a gente tem esses detalhes, né? Tipo de dieta também, às vezes o produtor muda um pouco a dieta, o tempo de jejum, isso tudo pode influenciar um pouquinho no rendimento de carcaça, que vai estar atrelado ao peso de carcaça, e às vezes pode dar esse erro. Mas o fato é, o peso não está passando às vezes por pouquíssimos quilos, então algum ajuste de manejo tem que ser cuidado e talvez trabalhar com um pouquinho de margem para que isso não ocorra. Eu não sei se talvez um olho clínico, né? Do produtor, né? Aquilo que engorda o gado é o olho do produtor, né? Que a gente diz isso sempre nessa... Eu gostaria também de contribuir ali, porque chama atenção que de 2020 para 2022 inverteu ali, né? O motivo de desclassificação, o principal motivo de desclassificação. Então, 2022, a gordura passou a ser o principal motivo. Então, isso aí mostra que o peso está melhorando, né? Então, a tendência é que tenhamos para frente carcaças desclassificadas mais por gordura do que por peso. Vocês têm, assim, alguma avaliação por raça? Se está entrando, no caso, somente animais de corte, está entrando também animais de leite nesse processo? Os machos holandeses, por exemplo, né? O pessoal não tem quase que... praticamente, não sei se não se tem um uso para eles, né? Mas possivelmente eles poderiam entrar junto nesse programa. Eu não sei se isso aí não iria interferir, no final das contas, porque... eu fiz um trabalho há um tempo com machos holandeses e nós tivemos um problema de gordura, né? Na avaliação do frigorífico, a capa de gordura era muito pequena, né? Então, não sei se vocês têm alguma coisa, quais as raças, assim, são raças de corte mesmo ou são raças mistas que estão aparecendo mais? O programa ele só tem os parâmetros ali, sexo, maturidade, conformação, acabamento, peso. Raça não está incluso. Não inclui. E nesse critério, Zanin, com certeza isso pode estar influenciando. Foi uma das grandes motivações que mais de 10 anos atrás eu gostaria de trabalhar com esse banco de dados. E na época a gente não podia estudar porque ele não era informatizado, né? Então a partir da informatização a gente tem os dados de carcaça, mas a gente não tem os dados de raça, porque como ele é um programa governamental, ele não é um programa de raça, ou, né, de associações, ou de programas específicos de frigoríficos, ele vale para o estado inteiro, a gente não tem um controle pré-abate dos animais por raça. E nem mesmo quando é enviado a GTA. Então a gente tem os dados que saem da propriedade, ou a GTA que vem com o dado do animal, o rastreamento completo dele, com a sua idade, né, com todo o brinco de rastreabilidade dele, só que a gente não tem o controle de raças. E a gente sabe que na pecuária catarinense, cada vez mais, a gente vai ter abate de animais oriundos da pecuária de leite com animal de corte, né, ou seja, a inseminação de gado de corte no leite está se tornando cada vez mais uma realidade.
Então, isso já faz parte. E esses critérios, onde a gente viu durante a nossa apresentação que pode esbarrar muito a questão de conformação de carcaça e de acabamento de carcaça, eles podem acontecer. Mas veja que a legislação ela é bem pouco rigorosa quanto a isso, né? Tanto na conformação quanto no acabamento, ela não exige padrões tão altos. Mas mesmo assim, a gente tem que cuidar, porque a gente sabe que esses animais de cruzamento, a gente tem que ter um cuidado maior nutricional e de criação do animal mesmo. Um dado ali que a mim me surpreendeu, e acho que surpreende a todo mundo, é a precocidade dos animais, né? Nós temos uma janela bem grande entre o que é preconizado e o que está sendo abatido, né? A que vocês acham que se deve essa precocidade desses animais aqui, principalmente aqui do oeste de Santa Catarina? Será que é o tipo de criação, o tipo de alimentação, não sei, a raça a gente não avalia, mas alguma coisa tem, né? Porque são animais bem precoces, né? Com certeza é giro de capital, né? Você hoje na produção pecuária, se você não se tornar cada vez mais profissional, tiver um giro de capital rápido, você acaba tendo prejuízo. Então a gente sabe que nosso sistema de criação, nossa nutrição, a qualidade nutricional que a gente tem muito também no oeste aqui de Santa Catarina, como você salientou, as raças que a gente tem utilizado, os sistemas de manejo que a gente tem utilizado, eles preconizam um animal muito precoce. Então a gente tem um banco de dados, animais já sendo abatidos com 1 ano de idade. Quando eu falo 1 ano, é realmente 12 meses de idade, 3 meses de idade, cuja média do super precoce foi mostrada ali de 15 a 16 meses de idade, né? Ou seja, a legislação ela foi criada há mais de 30 anos atrás, por volta de 30 anos atrás, a gente tinha uma realidade onde se considerava um novilho precoce com até 30 meses. Que no Brasil ainda é um novilho precoce. Mas para Santa Catarina, mesmo na categoria precoce, que ela é menos bonificada que o super precoce, né? Então o super precoce até 20 meses de idade e o precoce até 30 meses. Mesmo no precoce, que preconiza 30 meses, a gente tem animais abatidos com 24 meses de média. Então, é um animal bastante precoce. Então, é giro de capital. O animal que não consegue abater no primeiro ano, ele vai para o segundo ano, mas ele mesmo assim ele é abatido muito, muito jovem. Isso tudo tem plena convicção que quanto menos tempo o animal ficar na propriedade, mais retorno de capital e mais giro ele vai dar. Então, pensando no animal que está sendo abatido aí com seus 15 meses de média, é um animal extremamente precoce. Ele fica 9 meses dentro da vaca. Ele fica 7 meses ao pé da vaca, e aí nós estamos falando de 15, 16 meses, dependendo muito da vaca, e ele fica mais um período ali, praticamente 7 ou 8 meses, que ele chega na sua terminação, no seu acabamento, na sua terminação de carcaça e vai para abate. Então é um animal extremamente jovem, precoce. E também esses animais aí, 40%, né, são novilhos super precoces, com essa média de 15 meses. Então, a maioria dos animais, né, nessa categoria. Pois é, se a gente olhar 15 meses, né, um período bem curto de vida, né, porque estamos falando em período de vida, não estamos falando em período de... É bem interessante esses números aí. E o que vocês acham agora para dar sequência? Porque eu vi ali que foi gasto um dinheiro significativo, o produtor, né, foi remunerado, mas também se deixou... O produtor deixou de ganhar um fator. O produtor, quando ele manda esse animal vai lá para o frigorífico. Quando ele não é classificado, ele não consegue. Ele recebe o porquê, ele tem essa informação do porquê, se foi peso, ele consegue ver isso para ele poder trabalhar isso nos próximos animais que ele enviar? O lote de animais abatidos, todo lote de animais abatidos é gerado um certificado de tipificação de carcaça. Ali tem todos os dados dos parâmetros ali de tipificação, sexo, maturidade, conformação, acabamento, peso. E ali ele consegue ter ideia, né, qual parâmetro ele não está conseguindo cumprir para classificar os animais. Então, é possível sim. O produtor tem acesso. E é interessante, Aninha, assim, por isso que a gente tem fomentado, feito muitas palestras com relação a isso, né? Nesse ano, Flávio, eu acho que a gente já passou de 10 eventos aí, e com certeza chegou a mais de 3 mil aí produtores e pessoas que tiveram acesso a essas informações. Então, eles conhecendo a informação, entendendo como é que o programa funciona, quais são os requisitos, no momento do abate que ele recebe ali o romaneio de abate, as características do animal abatido, ele já identifica claramente, esse aqui não entrou por peso, esse aqui não entrou por gordura. Né? Então, a gente espera que cada vez mais os produtores tenham acesso a essa informação, conheçam melhor o programa, a gente possa fomentar e divulgar isso, para que ele saiba a regra do jogo e jogar o jogo, que não é um jogo muito complexo, digamos assim, em termos de acabamento de carcaça, de qualidade de carcaça, né? Então ele vai conseguir se enquadrar. Tem outro ponto importante ali, porque o produtor, o incentivo financeiro que é passado é 2,8% ou 3,5%, é fixo. Então uma carcaça com acabamento 2 recebe o mesmo incentivo que uma carcaça com acabamento 4. Então, o produtor, a gente vê que a maioria das carcaças, elas estão sendo classificadas com acabamento 2.
Claro, porque é caro produzir gordura, né? Então, o produtor ali deu o mínimo de gordura, ele encaminha para o abate. Então, seria uma melhoria do programa pagar um pouquinho mais para aquelas carcaças de melhor qualidade. Um incentivo financeiro melhor, né? Um percentual faz parte, melhor. Inclusive, do nosso estudo, né? A Flávia fez um mestrado dela em cima disso, agora está fazendo doutorado sobre a nossa orientação nisso, e a gente já fez algumas propostas de como evoluir isso, para que tenham mais classes de bonificação, para realmente preconizar aquele produtor que entrega uma carcaça melhor, um animal melhor no abate, ele tem uma remuneração maior. Porque senão, às vezes, a gente tem requisitos mínimos para carcaça, para passar no programa, mas quem entrega um animal melhor, ele acaba não recebendo. A gente sabe de todo o custo de produção que você tem de fazer uma deposição de gordura melhor, uma conformação melhor, né? Um sistema de criação mais adequado. Tu falou uma coisa que eu achei interessante, que a decisão do produtor se vai mais no fluxo de caixa, né? A decisão é financeira, na realidade, no fundo. Talvez isso também está influenciando o produtor quando ele prepara os lotes, né, para enviar para o frigorífico, né? Talvez coloca um animal, às vezes, um pouquinho mais leve, ou um animal que poderia só para compor o lote, né, para conseguir enviar esses animais, né? Então, esse é um outro fator que eu acho que fundamental. Não sei eu, mas pensando assim, né? Quem sabe pesar o animal mais pesado e o animal mais leve, para ter uma ideia do que está acontecendo na relação de peso, né? E para poder conseguir fazer os lotes mais e se adequar dentro da média, né? Para conseguir receber esse incentivo, né? Aí tem um fator que é uma realidade da pecuária catarinense, a questão de escala de produção. Então, nosso produtor, a gente tem inclusive esses dados já de vários anos. A escala de produção dos nossos produtores é pequena, então ele produz lotes, como você falou, às vezes ele tem um lote de 5, de 10, de 15, de 20 bois, e quando sai tem que sair tudo. E a gente sabe que nem todos os bois vão chegar junto, né? Boi, macho ou fêmea, né? Então, às vezes, vai algum animal que não está no seu ponto de abate adequado e às vezes não vai ser bonificado. Então, a gente também entende isso, né? Mas o fato às vezes deixar 1, 2, 3 animais para trás, depois não vai fechar a carga. Tem esse detalhe porque é uma questão de escala, né? Nossos maiores frigoríficos ainda são relativamente pequenos dentro de uma pecuária nacional, que às vezes bate milhares de animais por dia. E nossos produtores, a imensa maioria deles, a gigantesca maioria deles, tem escalas pequenas propriedades, de boa qualidade, de boa intensificação, de boa rentabilidade, de boa rentabilidade por área, né? Assim, uma questão cultural e de manejo muito boa, só que a escala é pequena. Então, quando tem que mandar para abate, às vezes acaba indo um animal que não está bem acabado, né? Os certificados de tipificação, fica bem claro isso, porque tem certificados, porque é por lote, né? Por GTA. Então, tem 5 animais, 4 animais... Né? Então, é um módulo pequeno, né? Pequeno. Uhum. Bem interessante. Uma coisa que eu percebi ali, você falou que 50% da carne consumida, ou não sabe bem se é mais ou menos, né? Mas ao redor desse número, né? Ela vem de fora, né? Nós não somos suficientes, né? Não somos suficientes para conseguir produzir a carne que é consumida aqui em Santa Catarina. Eu noto assim que nós temos muitas propriedades aqui, principalmente no oeste, olhando a realidade do oeste aqui, que eles têm a propriedade de corte, mas também o cara tem lá leite. Tem as duas coisas. Leite mais para pagar as coisas imediatas, né? Que como se diz, a cada 45 dias, 30 dias você tem uma renda entrando. Então E muitas vezes tem alguns produtores aqui que já estão optando em fazer, eles inseminam metade do seu rebanho com leite e a outra metade com corte. E talvez esses animais também entram junto na composição do lote, né? Para fazer essa renda. Então, como vocês veem isso? Esse aumento, porque isso é um incentivo que hoje o governo está nos proporcionando, é substancial, né? Substancial para que a gente consiga cada vez depender menos de animais que vêm de fora. Isso é interessante, Zani, não é uma realidade recente, até mesmo no Brasil, mas muito fora do Brasil, já há muito tempo usado. E isso pra gente, que é de formação de melhoramento genético, é muito interessante. Por quê? Porque a gente começa a fazer uma seleção muito mais intensa no gado leiteiro, ou seja, aquelas vacas que você não quer reposição, que você não espera ela com uma boa matriz, insemina com o corte, desde que não segure, depois que eu já vi algumas propriedades, às vezes insemina com corte, de repente tá a vaca ordenhando lá, que dá uns animais bonitos no primeiro momento, né? Mas esses animais são destinados ao corte, ou seja, a gente tem uma seleção maior e mais intensa e bem adequada no leite, ou seja, separando as fêmeas que eu quero de reposição, investindo talvez no semi-sexado, no semi de maior qualidade naquelas que eu quero de reposição, e das que eu não quero, eu só quero a produção leiteira dela, eu insemino com corte. Ok. Só que a gente tem que ter muito cuidado na hora da inseminação com corte. Cuidar com parâmetros, por exemplo, com DEPs favoráveis para conversão alimentar, para a área de odilombo, que são os fatores onde impacta nesse animal cruzado, né? Que ele converte menos para carne. A aptidão, a fisiologia dele não é para isso. Ele converte menos para deposição de carne, de conformação e de acabamento. Então, ali nós temos que cuidar. Mas essa é uma realidade que cada vez vai aumentar mais. E que bom que ela está aumentando, desde que o manejo seja adequado e que a gente possa trabalhar de uma maneira melhor. Por quê? Porque é um animal de perfil de carcaça
lá no abate de um pouquinho diferente. E toda a criação dele vai ser diferente, né? Mas é uma realidade que está aumentando, vai continuar aumentando, e a gente tem que fomentar, estudar e entender como é que essa cadeia vai acontecendo nas propriedades aí também. Como vocês trabalham com pesquisa, e já tem agora esses dados que até pouco tempo não se tinha nada, vamos ser bem sinceros, agora já se tem uns dados que começam a mostrar uma realidade, pelo menos um diagnóstico daquilo que nós possuímos aqui, da parte de carne, da parte de corte, né? O que vocês acham agora? Que evolução vai ter esse programa? Qual é os trabalhos que vocês vão trabalhar agora, a partir daqui? O que o futuro está mostrando para nós? Eu posso... tem um trabalho, né, que vai ser desenvolvido, fazer entrevistas com os frigoríficos cadastrados no programa também, o mesmo número de frigoríficos cadastrados, fazer essas mesmas entrevistas com os frigoríficos não cadastrados e também com os produtores cadastrados e não cadastrados no programa. Entender um pouco a realidade, né, do que está acontecendo no programa, né, na bovinocultura aqui do estado. Esse é o próximo passo que a gente espera para fechar a cadeia. Certo? Então a gente vai desde o produtor, entrevistando ele, entendendo por que você participa e por que você não participa, que sugestões você tem para melhorar, que perspectivas a gente tem. Então a gente briga muito para essa continuidade desse projeto, entender a cadeia e que isso seja um trabalho contínuo, porque a cadeia não para, todo dia está se tendo abate, todo dia a gente está evoluindo ou indo para algum lado. Isso tem influências de mercado que também a gente estuda, mas entender para onde é que está indo. E a partir disso a gente vai ter produtor, frigorífico, todos os dados dos animais abatidos, a gente tem um conjunto muito forte para que haja melhorias na política pública, porque são mais de 20 milhões investidos por ano, que a gente quer que tenha um melhor destino, que o final das contas é o consumidor que vai ganhar uma carne de maior qualidade, o produtor vai ganhar mais rentabilidade, a cadeia, o Estado vai gerar muito mais recursos, porque vai ser um ciclo bem mais feito, bem mais atrelado, com maior rentabilidade em todos os elos, né? E nesse dado que você falou, e é um dado, uma meta pessoal minha, por exemplo, da minha carreira, que eu sempre brinco, eu gostaria de chegar para o meu bisavô, que era tropeiro, e dizer, vô, nós estamos produzindo a carne que a gente consome. Porque importar 50% da carne para ser desossada aqui em Santa Catarina, para ser consumida aqui, é um tanto quanto vergonhoso para um estado que produz tanta proteína animal. Nós estamos no oeste de Santa Catarina, que é uma das regiões do mundo que mais produz proteína animal, de suínos, de aves, de leite, e agora de corte, que está aumentando muito. E no estado inteiro está aumentando. Então a gente tem que, pelo menos, fazer a nossa lição de casa, né? Produzir a carne que a gente consome. Então essa é uma meta pessoal que eu tenho e que eu acho que com uma política dessa, se a gente conseguir atrelar todos esses itens, entender melhor eles e o produtor jogar o jogo certinho, a gente tá com a faca e o queijo na mão. Então é uma evolução gradual que vai ter. E com esses dados também é importante que ajuda a chegar lá para mudar uma legislação, né, na Secretaria da Fazenda, Secretaria da Agricultura, mostrar os dados e mostrar onde que precisa melhorar. Com dados, né, concretos ali. Então é importante nesse sentido também. Quando a gente tem números, né, fica mais fácil, né, da gente tomar as decisões e seguir no caminho que tem que ser feito. E como tu disse, Santa Catarina já é referencial em suínos, em aves, né, em todos os sistemas de criação. A gente, embora um estado pequeno, assim, o estado é um estado pequeno. 1% do Brasil. É um estado bem pequeno, mas isso não quer dizer, né, mas nos pequenos frascos estão os melhores perfumes, né. E eu acho que o mercado hoje, ele anseia por uma carne de qualidade. Acho que o processo de qualidade, seja em carne, seja em leite, seja onde for, é interessante. Mas isso aí é uma cadeia, é um trabalho que eu penso assim, não pode andar uma coisa isolada, né. Você vai ter alimentação, vai ter que evoluir, né? O tipo de alimentação, o tipo de... que é feito. Então é um conjunto de ações que vai se fazer para que se consiga. E que bom que Santa Catarina tem um programa desse que remunere o produtor, que está, cada um tem que fazer a sua parte para conseguir o seu resultado. Eu acho que vocês estão de parabéns. Né? Parabéns mesmo por esse sistema. Como eu disse para vocês, eu tenho certeza que tem pessoas que não conhecem, embora já está há muito tempo, mas pessoas que não conhecem, e eu tenho certeza que depois da palestra de vocês aqui, a abordagem que a gente teve esse ano aqui no Núcleo, vai haver um interesse maior, um interesse bem maior por parte dos produtores para que evolua, né? No quadro de corte evolua bastante. Já temos frigoríficos novos sendo montados aqui na região. Então, acho que a coisa vai andar bem diferente, né? Eu deixava livre agora, se vocês quiserem abordar qualquer assunto aí, né? Qualquer recado que vocês queiram dar, acho que fica à vontade. Eu acho que o interessante disso tudo é o trabalho de cadeia. A gente tem que fomentar cada vez mais. A gente é um estado pequeno, como você disse, mas é um estado muito trabalhador. Muito. É um povo que se dedica muito e a gente tem que trabalhar mais junto. O produtor com o frigorífico, a gente não pode ter brigas. A gente, como instituições públicas, né? A gente, como a Universidade do Estado de Santa Catarina, que é pago pelo catarinense, a SIDASC, que também que é um órgão oficial. Se todos esses agentes, junto com, por exemplo, a FAESC, que é um grande parceiro, que
que está ali em contato com os produtores, se todo mundo falar a mesma língua, todo mundo se entender, vai melhorar manejo, a gente faz estudos a mais para entender essa cadeia toda, para que todo mundo ganhe. Então, o objetivo final não é o que um elo saia na frente ou outro, né? Então, a gente tem que melhorar a política pública, ou seja, nossos agentes públicos têm que visualizar e entender que agora, contra fatos não há boatos. Nós temos um conjunto de dados muito robusto, que está quase beirando 1 milhão de animais já no banco de dados. Então, com 1 milhão de animais, você sabe o que está sendo abatido, como é que está indo, para que lado está indo essa pecuária e de que forma a gente pode dar alguns passos a mais e fomentar e melhorar e que o nosso consumidor catarinense tenha uma carne ali de excelente qualidade produzida aqui, com boa rentabilidade. Então, esse caminho todo é fácil de chegar. E todas as informações são disponíveis. Tem no site da SIDASC, tem todas as informações relevantes que se precisa lá de como cadastrar, de como participar do programa. Tem nossas redes sociais também da universidade, nosso grupo ali do GMG_UDESC, que a gente sempre está divulgando alguma coisinha desses trabalhos que a gente publica, que a gente tenta mostrar esse e outros trabalhos da pecuária estadual, para que a gente possa seguir firme nesse trabalho e tenha cada vez mais qualidade na nossa produção e rentabilidade para o produtor, né? Nosso pequeno produtor em geral. Aquele produtor que ele não está cadastrado ainda, né, Flávio? O que ele poderia fazer? O que ele tem que fazer? Então, falar, né, que é um programa que tem muito a crescer ainda, né? São só 49% das propriedades cadastradas no estado, das unidades de exploração pecuária, né, cadastradas. Então, o produtor que tem interesse, ele pode entrar no site da SIDASC, né, entrar no CIGEM, é a mesma tela lá que o produtor entra para tirar GTA e pode fazer o cadastro, o próprio cadastro dele, ou então procurar um escritório da SIDASC para fazer esse cadastro. No CIGEM ali, que é o site que ele entra ali para... o sistema que ele entra para emitir a GTA, ele vai colocar produtor novilho precoce, vai pesquisar ali. Já vai abrir a tela, ele vai responder um questionamento, umas perguntas sobre a propriedade, sobre os animais, e ao final ele vai receber um certificado lá, o número de registro dele. E com esse número, ele pode enviar os animais para qualquer frigorífico cadastrado, que está lá no site da SIDASC também, que é a lista dos frigoríficos cadastrados, e os lotes vão ser tipificados, porque todo frigorífico tem um tipificador treinado lá, capacitado pela SIDASC, para fazer essa tipificação das carcaças e classificar os animais ou não. E não tem custo nenhum, é de graça. Então o produtor só deixa de ganhar. Porque se ele não é cadastrado, se ele não for cadastrado no sistema, quando ele mandar o animal para abate, o animal não vai ser tipificado dentro do programa. Então ele tem que fazer um cadastro prévio, que é muito simples, como a Flávia explicou. E a partir disso, indo o animal para abate em algum desses frigoríficos credenciados, que já são quase 30 frigoríficos aí no estado. Quantos? 24, mas todo dia está subindo um ou outro, né, que tem interesse. Ele mandando para algum desses frigoríficos, que a gente espera também que mais frigoríficos entrem a partir desses estudos, ele vai receber a bonificação. Então, não tem custo nenhum, na verdade, só tem benefício. Pois é isso que eu acho. E tu tocou num fato interessante. Nós estamos notando que nos últimos tempos, nos últimos anos, é uma aproximação, né? Universidades, órgãos de pesquisa, entidades governamentais, está havendo assim um movimento, né? Cada vez uma interação maior em cima de programas que venham a beneficiar, né, o nosso agronegócio, vamos botar assim, né? Então isso aí é ótimo, eu acho que é ótimo, é um programa bem interessante. Eu acho que, como te disse, vai ser surpresa para alguns, para os outros não. E estamos deixando de ganhar, né? A gente viu os números ali, tem bastante produtor que está deixando de ganhar isso aí, como diz, não tem custo nenhum. Não tem custo nenhum, né? Só um cadastro lá que tem que ser feito, né, para seguir o programa. Muito interessante, vocês estão de parabéns, viu? Pela excelente palestra que foram feitas hoje. Embora o equipamento não... o laser pointer deu uns probleminhas, mas nada que atrapalhou, né? Nada que atrapalhou. E eu acho que é bem esclarecedor, né? Eu queria agradecer, então, Flávio, agradecer, então, também tudo bem, Cuco, né, por esse tema aí. Tenho certeza. As dúvidas que as pessoas tiverem, como é que elas podem acessar vocês? Eu acho que pode acessar agora durante o evento aqui em relação ao aplicativo do evento, mas tem nossas redes sociais, fica o meu e-mail de contato, que é diego.cuco, @udesc.br, né, do nosso Instagram também, que é o GMG_UDESC, sempre por lá, se eu não respondo, meus alunos têm acesso ali, eles me repassam as perguntas e a gente sempre está tendo algum questionamento dos trabalhos que a gente faz e a gente sempre passa isso, né? E tem todo o aporte da SIDASC, em todo o estado de Santa Catarina também. Eu também me coloco à disposição, estou lá na SIDASC, estou à frente do programa lá na coordenação desde 2016, então qualquer dúvida de cadastro, frigorífico, produtor, ou outra dúvida, né, de incentivo, então pode entrar em contato, fcline@sidasc.sc.gov.br,
que eu estou lá, né, à disposição. E um ponto importante ali que foi falado, só por carcaça o produtor deixa de ganhar uma média de R$150. Por carcaça deixa de ganhar. Então, tem que fazer o cadastro. Né? Não, tem que fazer o cadastro. Bom, se vocês não conseguirem acessar nenhum dos dois, o Núcleo VET está à disposição também para dar os endereços certinho, né, e fornecer certinho. Muito obrigado a vocês, tá? Parabéns, foi muito esclarecedora. Eu acho que isso aí abriu uma luz na pecuária de corte aqui do Oeste de Santa Catarina. Obrigado. A gente que agradece. Obrigado. Obrigado.